a numerologia pesada, forte, dura de Xandão, de Alexandre de Moraes. E você vai entender por que dessa postura firme, direta, reta e altamente persistente do juiz Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é o nome completo dele e ele nasceu no dia 13 de 12 de 1968. E ele traz nada mais, nada menos do que o número 4 no seu caminho de origem, que é a missão da alma dele. É o que ele veio fazer aqui na Terra e é organização, sistematização, regra e ordem. Só que tem um adendo aí, essa é a missão dele, é o que precisa aprender. Só que o dia que ele nasceu, que está relacionado direto com a questão do trabalho, é o dia 13. O dia 13, quando reduzido, também dá um número 4. Estão aí as ações do Alexandre de Moraes. Esse número 13 está linkado direto à determinação e à resiliência. Se tem uma pessoa que é determinada, se tem uma pessoa que é resiliente, é a pessoa que nasceu no dia 4 e está relacionado diretamente a habilidades, a questões relacionadas ao material, às coisas feitas com a mão. E ele também, por vir um 4 vir de um 13, o 13 simboliza a transformação. Na carta do tarô é a morte, mas a morte ela é mal encarada dentro da nossa cultura. A morte nada mais é do que o renascimento. Então ele fala de energia intensa, esse número 3. Ele possui uma energia tão intensa e tão apaixonante por aquilo que faz, que ele se torna extremamente determinado. E ele tem um senso de justiça, de equidade, ou seja, sempre vai olhar para o lado mais fraco da corda e ele vai buscar a verdade, porque o número 4 simboliza os 4 pilares, simboliza as 4 direções, simboliza os 4 pontos cardeais, as coisas da Terra. Vai buscar a verdade, vai buscar a honestidade e a integridade acima de tudo. E o número 4, ele é reconhecido ou pela persistência ou pela teimosia. Persistência é o lado bom, é o lado construtivo. A teimosia é o lado negativo. Mas, de qualquer forma, os dois vão e não desistem. Desistir não está no vocabulário de uma pessoa que nasceu num dia 13 ou num dia 4, que tem a energia do 4. Agora nós vamos ver a alma de Alexandre de Moraes pelo seu nome, e aí vem o número 3. Então, não necessariamente ele é sempre esse turrão. Provavelmente nos círculos menores é aquele que faz piada, aquele que faz brincadeira, é aquele que distensiona nos lugares que ele está, mesmo que os ambientes sejam às vezes pesados. A imagem que ele passa é de um número 5. Uma pessoa que busca mudança é a energia do guerreiro, é a energia da força, é aquele que vai, é o destemido e que não se acovarda, ele não recua diante dos perigos, é a energia do guerreiro, é a energia da mudança, da modificação. E ele vai imprimir qualquer coisa para modificar aquilo que ele acredita que precisa ser modificado. E o destino dele pelo nome? O número 8 é o número da justiça, é o número do poder, é o número da força, é o número da realização, é o número daquele que constrói com as suas ações, com os seus gestos, um legado de reconhecimento, de fama e de sucesso. Dificilmente uma pessoa com destino 8, que nem tem o Alexandre de Moraes, acaba não construindo um império. E esse império não necessariamente é um império material, mas é um império onde ele vai deixar um legado, onde ele vai deixar uma marca para comunidade. O Alexandre de Moraes é uma pessoa, sem sombra de dúvidas, está ligado diretamente às questões da justiça. O número 8 é a justiça. E o número 8 equilibrado, ele faz a justiça. Ele não se arrasta da justiça. Ele pega a lei, interpreta a lei e, às vezes, no desequilíbrio, ele pode ser, inclusive, muito duro. Mas ele vai. Ele não para. Dificilmente tu vai conseguir parar uma pessoa que tem números 4 e que tem número 8. Não é de se amedrontar. Essas pessoas não se amedrontam. Elas costumam não recuar. É o soldado aquele, é o espadachim, aquele que está com o cabo da adaga na mão e continua caminhando firme e forte. Agora, no desequilíbrio, ele pode trocar o pé pelas mãos. Ele pode ser muito duro, ele pode ser muito rígido e ele vai ser se ele estiver desequilibrado. Se ele estiver
equilibrado, ele vai fazer a justiça de uma forma equilibrada, de uma forma construtiva. Se ele estiver desequilibrado, ele vai fazer justiça com as próprias mãos, inclusive, porque ele vai lá e vai para cima e não quer saber de mais nada. O primeiro pináculo do Alexandre de Moraes foi o número 7. Foi um número que, provavelmente, até os 32 anos de idade, ele buscou ali a questão da formação, da educação, o estudo. E ele teve um divisor de águas na vida dele ali nos 16 anos. Pode ter sido uma coisa muito boa, pode ter sido uma coisa neutra ou uma coisa muito ruim. Teve um fato, uma situação que fez ele ser uma pessoa antes e uma pessoa depois. Aí depois nós temos o segundo pináculo, que foi dos 33 aos 42 anos, pináculo de um número 1, que ele se destacou, buscou a liderança, andou com as próprias pernas, construiu coisas. É só buscar na história. Eu não conheço a história dele, mas se buscar, está lá. De forma original, de forma criativa, foi para lá, levantou, andou e não quis saber. Levantou a cabeça e foi em frente. É por aqui que eu vou. Dos 43 aos 52 anos de idade, ele está com 56 hoje, era o 8. Provavelmente foi quando ele foi levado ao Supremo Tribunal Federal. O 8 se fez ali na vida dele de uma forma muito forte. Quando ele completa 52 anos de idade, ele entrou no pináculo 9, que vai até o final da vida dele, que é o último pináculo de vida. Nós temos 4 pináculos na nossa vida. E esse 9 fala de olhar holístico, olhar o todo. O 9 fala de finalização, de término, fala do mundo filosófico, das filosofias, de entender o mundo, de entender as pessoas. E o 9 é aquele que abrange em todas as direções. Ele rompe fronteira, porque ele fala da questão planetária. Então, o Alexandre está com um poder muito forte que está nas mãos dele e que vai além das fronteiras do país. E aí, se nós verificarmos agora, é isso que está acontecendo. Ele já está com ações lá com a Carla Zambelli na Itália, está com questões lá nos Estados Unidos e assim vai. E o mundo começa a falar a respeito de Alexandre de Moraes. Direta ou indiretamente, vão falar dele. O número 9 é o irmão mais velho da humanidade. É aquele que diz assim, deixa comigo que eu vou resolver. Deixa comigo que eu tomo conta. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim, porque ele tende a se sobrecarregar, assumir muito mais do que ele deveria. Vamos nos desafios do Alexandre? O Alexandre de Moraes, ele tem o primeiro desafio dele da vida, que nós temos 4, todos nós no mapa numerológico, o desafio do número 1. Ele tem uma dificuldade grande em dizer não. Ele teve aí um problema com o pai, ou o pai muito distante ou muito próximo dele lá na infância. Depois teve um desafio secundário com o lado feminino, com a mãe. A primeira energia feminina na nossa vida é a mãe. Então ele teve também. Agora, ele tem uma coisa extraordinária no mapa dele, que é o desafio de um número 0. Quando a pessoa, número 0, levanta a cabeça e acredita em si mesmo, acredita nos seus potenciais, ninguém segura. Esse 0 no desafio do Alexandre faz com que seja uma pessoa que marca sim o nome dele na história. A maioria das pessoas com desafio número 0 não consegue fazer isso porque não acreditam no seu potencial e não acreditam em si. Queiramos ou não, se goste do Alexandre de Moraes ou não, vai ser contado por gerações e gerações futuras. Vai ficar lá nos livros de história dizendo, esse ministro lá fez isso, fez aquele outro, errou, acertou, enfim, não importa. São aquelas figuras que ficam marcadas na história de um país, no caso aqui do nosso. E ele tem um desafio secundário de um número 3, que de novo é a história ali de aprender a soltar. Ele tem a alma 3, que é a energia crística. Provavelmente o Alexandre não relaxa, ele não solta. Sorte dele que ele tem até um equilíbrio nas lições kármicas dele no número 4. Ele poderia sim ter problemas nos órgãos vitais dele, coração e pulmão, pela sobrecarga energética que ele tem sobre os próprios ombros, que ele coloca nos próprios ombros. Então é uma pessoa que tem sim uma firmeza e uma rigidez muito grande. Ele faz aniversário, como eu falei para você, dia 13/12. Então, 13/12 de 2024, ele entrou num ano 6 do ciclo de 9, e ele está dentro desse período 6. Então, o período 6 é um período relacionado à justiça, é um período relacionado à política, e ele está envolvido direto com as duas coisas, política e justiça. E é o do grupo, é o paizão, puxa para o peito, mata no peito, e vai resolvendo, e vai em frente. E o número 6, teimoso, é cabeçudo. Ou persistente, vai em frente, conforme a vibração que a pessoa escolhe viver. E ele vai estar nesse número 6 até o dia 13/12. Agora, ele terá algumas dificuldades e é bem provável que ele tome um refresco para a vida dele, se distancie de uma certa maneira, que ele se retire a partir do aniversário dele, porque ele vai entrar no número 7. Aquele número do celibato, é o número do retiro. A pessoa que precisa mergulhar para dentro de si mesmo, tire uma folga lá a partir do aniversário dele, do final do ano. Na crença dele, ele vai acreditar que está com a missão cumprida aí, nesse período aí, desses julgamentos todos que ele está envolvido, e daqui a pouco ele vai tirar, de repente vai estudar, vai fazer alguma coisa assim, porque vai entrar no período 7. Se ele continuar no tribunal, batendo de frente, aí vai ter complicadores para o lado
D. A primeira vogal do nome dele, Então, sem sombra de dúvidas, líder. Não teria como ser diferente. Gosta dele? É líder. Não gosta dele? É líder. Não importa. Aqui está o mapa numerológico dele. E o teu mapa numerológico? Como é que é? Já pensou sobre isso? Que tal? Vamos fazer o teu mapa numerológico uma hora dessa? Namastê, vamos na luz e até a próxima.